Nesse vídeo eu explico os principais motivos que podem te levar a cair na malha fina da Receita Federal ao declarar ganhos de capital. E se você já teve problemas com o fisco e quer evitar surpresas desagradáveis, esse vídeo é essencial para você. Quando a situação envolve o seu patrimônio, bens imóveis, valores consideráveis, com certeza não é a melhor situação estar numa malha fina. Por isso é tão importante entender os principais pontos para evitar essa situação. Lembrando que quando você adquire um bem, você já tem custos consideráveis como registro de imóveis, ITBI, comissão, o próprio custo do bem, assim como também na venda, quando você vai vender o seu bem e incide o ganho de capital, que é a diferença entre custo de aquisição e valor de venda, com alíquota mínima de 15%, ali já tem outro valor considerável na venda. Então, evitar a malha fiscal, saber declarar, saber os pontos principais importantes para evitar você cair na malha fina, com certeza é a melhor coisa que deve se fazer, procurar saber esses pontos importantes, as informações essenciais que você precisa saber, corrigir para evitar a malha fina e, claro, futuramente ter que pagar imposto maior por falta de conhecimento, porque declarou de forma errada, porque informou uma data errada, porque informou um custo errado. Então vamos aprender agora os principais pontos para você evitar a malha fina da Receita Federal e problemas com o fisco. Erros comuns na declaração de ganhos de capital. Entenda os equívocos mais frequentes que levam à malha fina. E o que são esses equívocos mais frequentes que levam à malha fina? Vamos começar pelas declarações. Uma é a sua própria declaração de ajuste anual, junto com o GCAP, o programa ganho de capital, que você preenche as informações do seu bem que você está vendendo, e no programa ganho de capital você vai gerar o arquivo, vai transmitir na sua declaração do imposto de renda, e isso confrontando com as suas declarações de ajuste anual. Quando eu falo as suas declarações, porque são as declarações dos últimos 5 anos. Então, quando você compra um bem, claro, se você possui esse bem nesse período, você vai declarando nos últimos 5 anos, informando o custo corretamente, o valor que você pagou, benfeitoria, se você comprou de forma financiada ou à vista, ali você informa tudo. E quando você vai vender o seu bem, essa declaração de ajuste anual, as suas declarações que foram entregues, claro, ela tem que estar de acordo com o programa GCAP, com a informação que você inseriu no programa GCAP, para apurar o ganho de capital. Seja a apuração tenha resultado em imposto a pagar, isenção ou a não incidência do imposto, mas o resultado que está no ganho de capital e na declaração de ajuste anual tem que estar exato, tem que confrontar. Além disso, esse resultado é visto pela Receita Federal através da declaração da imobiliária, que informa através da DIMOB, a alienação que foi feita, quem foi o vendedor, quem foi o comprador, a declaração também prestada pelo cartório que é a DOI, declaração sobre operações imobiliárias. Então, todas essas informações a Receita Federal possui e elas se confrontam, além da informação também dos bancos, porque você recebe na sua conta bancária os pagamentos que são efetuados, seja através de financiamento ou à vista, por cheque administrativo, não importa. Você vai receber pagamentos e, claro, os bancos também informam. E para fechar esse tópico, declarações, que é um dos motivos que te levam à malha fina, uma das informações importantes que você precisa saber é a divergência de informações entre comprador e vendedor. O que acontece muito? Muitas vezes o vendedor entende que a data da alienação é uma e o comprador entende que é outra. Por exemplo, se você fez uma venda que antes tinha uma promessa de compra e venda, ou um instrumento particular de compra e venda, posteriormente você fez a escritura, ou você fez um instrumento particular de promessa, posteriormente fez aquele instrumento particular com caráter de escritura pública, quando trata-se de alienação fiduciária, que é feita com o banco. O que acontece? Muitas vezes as pessoas confundem. Elas entendem, por exemplo, comprador e vendedor, entende que a data é da escritura, do instrumento, outro entende que é a data da promessa, da compra e venda, e essas informações entram em conflito. Por quê? Comprador declara de uma forma,
vendedor declara de outra, o corretor, a imobiliária, declara o que ele deve declarar, declara de outra forma, ou seja, eles também declaram, porque ele informa na DOI a alienação que foi feita, a comissão recebida, quem vendeu, quem comprou, tudo se encaixa, tudo deve se encaixar, tudo confronta. Então, se essas informações não batem, um dos motivos são essas informações. Então, claro, você precisa entender a informação correta, o que deve ser inserido corretamente no programa GCAP, ou seja, qual é a data correta, o custo correto, a data de aquisição, enfim, todas as informações. E o mais importante, quando você está com as informações certas, ainda que caia numa malha fina, numa malha fiscal, desde que você tenha documentações que comprovem a sua informação, e elas são documentações hábeis e idôneas, você pode ter certeza que apresentou isso ao fisco, à Receita Federal, não vai haver problema, porque mesmo que tenha uma malha fina, você comprova por que você declarou, por que você informou aquela data, por que você informou aquele valor, porque você tem comprovação, e isso é o mais importante. Documentação inadequada, saiba quais documentos são necessários e como organizá-los corretamente. A documentação necessária, a documentação comprobatória, ela é importante, porque essa documentação ela tem que estar de acordo. Por exemplo, custo de aquisição é uma situação que é muito frequente em documentação que deve ser comprovada, essa documentação necessária. Muitas pessoas informam custo de aquisição com vários documentos, às vezes não possui recibos, notas fiscais e possui, por exemplo, um pedido de orçamento. Nesse costume de fazer apuração de ganhos de capital, de atender aí vários clientes, eu recebo muitas dessas documentações. Pedido de orçamento, onde um pedido de orçamento não é uma documentação comprobatória. Ela sim é uma documentação que comprova que você solicitou um orçamento, que você solicitou talvez um serviço e até tenha feito. Mas se você não tem um contrato particular desta prestação de serviços, não tem um recibo que comprova, para a Receita Federal, um pedido de orçamento não é o suficiente. Então você deve ter recibos, notas fiscais, um contrato de prestação de serviços, por exemplo, de imóveis planejados, de serviços, por exemplo, de alvenaria, serviços de reforma, de construção, tudo que você fez no seu imóvel que representa benfeitorias, você tem que ter documentação que comprove, porque uma vez que você não tem, e se você cair na malha fiscal, com certeza a Receita Federal ela pode desconsiderar a sua informação, reprocessar as informações de apuração do ganho de capital e, claro, gerar a diferença de imposto a pagar, entendendo que as informações que você prestou não têm documentação que chama-se hábil e idônea. A própria Receita Federal, lá na Instrução Normativa 84 de 2001, prevê que você, no custo de aquisição, na comprovação, tem que ser com documentações hábil e idônea, ou seja, você deve declarar no imposto de renda, informar na declaração de ajuste anual e ter documentações hábeis e idôneas. Outra situação são inconsistências nos valores declarados. Aprenda a verificar e corrigir inconsistências que podem ser sinalizadas pela Receita Federal. O que são essas inconsistências? Exatamente o que eu falei anteriormente. É a confrontação de valores informados, por exemplo, pelo comprador, pelo vendedor. De repente, o comprador informou uma diferença, por exemplo, de 50 mil reais a mais e o vendedor a menos, porque de repente o vendedor teve um entendimento que o valor da alienação não foi aquele por conta de alguma dedução ou outra que ele entende ser dedução e não é. Ou pode ser sim que seja uma dedução e o vendedor e o comprador, aliás, entendeu que o valor não seria aquele que seria maior. Enfim, essas informações que confrontam da declaração do comprador, da declaração do vendedor, da imobiliária, do cartório, fora os bancos, fora o que a Receita Federal ela recebe de informações, tudo isso vai confrontar. Então, declarar correto, declarar exatamente o que você tem com a comprovação é o essencial, porque você vai evitar problemas. Por exemplo, quando você vende um bem financiado, onde o seu custo de aquisição, ele agrega todo aquele valor ali, por exemplo, com juros, e na venda a mesma coisa, você agrega todo o valor efetivamente recebido
e não necessariamente o que está em contrato, nessas situações pode ocorrer sim muita confrontação de informações, porque são entendimentos diferentes. De repente, o comprador entendeu de uma forma, vendedor de outra, e raramente isso bate, raramente isso fica bem correto, bem ajustado. Mas o que vai assegurar você, vendedor, não cair na malha fina ou, se cair, se defender? A documentação que você comprova exatamente a informação que você transmitiu para a Receita Federal corretamente. Por exemplo, no seu contrato, vamos supor que é uma alienação fiduciária, no seu contrato consta um valor, mas o que você recebeu é um valor diferente, claro, você vai declarar realmente o que você recebeu, mas você comprova isso. Só que quando isso está em desacordo e a sua documentação também não comprova, isso sim é um problema. Falta de declaração de transações. Descubra a importância de declarar todas as suas transações de ganho de capital. O que significa isso? As suas transações de compra e de venda. Imagine você receber aquela carta da Receita Federal, que já é um imposto calculado para você pagar. Quando você não declara suas transações de compras e vendas, você não demonstra sua evolução patrimonial. E o que é evolução patrimonial? O que você adquire de bem. Quando você compra uma casa, um apartamento, um terreno, quando você aplica nestes bens imóveis, com certeza você tem um rendimento. Você tem com certeza a origem do valor que representa a aquisição desse bem. Então, a evolução patrimonial é isso. Quando você declara os seus bens, você demonstra evolução patrimonial que confronta, claro, com os rendimentos que você tem. Porque se você adquire um bem, você adquiriu de alguma forma. Ou você comprou, ou você recebeu um dinheiro, ou fez um empréstimo, você adquiriu esse bem de alguma forma. Então, a origem de valor, ela se demonstra ali. Quando você declara o seu patrimônio e, claro, quando você também demonstra a forma de aquisição, seja através de rendimento, seja por doação que você recebeu. Quando você declara os seus bens, ali você demonstra para a Receita Federal o patrimônio que você possui. Muitas vezes o contribuinte não declara, é por conta do valor que não está obrigatório. Muitas vezes tem obrigatoriedade e ainda assim não declara. E isso é um grande problema, porque quando você não demonstra a sua evolução patrimonial, e de repente você faz uma venda de um bem por 1 milhão e meio ou mais, é claro que aquilo chama atenção, porque uma vez que o contribuinte não costuma declarar bens, de repente ele aparece com um valor considerável de venda, claro que isso chama atenção e com certeza vai dar malha fiscal. O que é mais importante na evolução patrimonial? Mesmo que você não tenha obrigatoriedade de declarar os seus bens pelo valor, é aconselhável sim que você declare, porque se você quer evitar malha fiscal, conflitos com a Receita Federal, mesmo que você não tenha obrigatoriedade, é sim aconselhável você declarar os bens, você juntar a sua documentação, verificar o verdadeiro custo de aquisição, fazer a sua declaração, porque quando você vai vender, fica muito mais fácil e, além disso, você demonstra a evolução patrimonial que nos últimos 5 anos, também a aquisição dos seus bens, ela se demonstra através do rendimento que você tem, ou por uma doação que você recebeu, ou por um empréstimo que você fez. Mas a tua evolução, ela vai demonstrar a origem desse valor de alguma forma. Então, para que você evite malha fiscal, além de todas as informações que foram faladas nesse vídeo, é muito importante você dar sim importância em fazer a sua declaração, ou seja, ajustar a sua declaração de bens e direitos. E se você entende que a sua declaração está incorreta de alguma forma, faça a retificação e atualize a sua declaração de bens, para que você demonstre para a Receita Federal exatamente o patrimônio que você possui, e quando você for efetuar a venda desse bem, com certeza um risco de malha fiscal é muito menor. E ainda que você venha a cair na malha fiscal, dificilmente você não vai conseguir comprovar a origem correta e as informações que você inseriu na sua declaração, e claro que vão confrontar com o programa GCAP, onde você fez a apuração do seu ganho de capital e gerou o resultado de imposto a pagar, seja a isenção ou a não incidência do imposto. Então essas são as dicas para você não cair na malha fina do ganho de capital. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.